Na hora que eu fizer assim. Não, peraí. Olá, boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live, onde estamos juntos aqui, eu e o Argel, e nós vamos falar um pouco a respeito da saúde, a respeito de orçamento da saúde, a respeito um pouco dessa questão toda que envolve e é de grande importância para a comunidade, principalmente por ser um ponto tão reclamado, recorrido pela comunidade, que trata-se exatamente da questão da saúde. E isso é um assunto que nós queremos tratar aqui com toda a serenidade, respeitando todo mundo. O fato de nós emitirmos talvez aí uma opinião que seja divergente daqueles que estejam governando, daqueles que pensam diferente, mas vai ser dentro de uma dinâmica democrática, sem a ofensa de cunho pessoal, mas tudo isso vai se tratar tão somente a respeito da saúde pública, do interesse coletivo da nossa comunidade de Paysandu. E nós sabemos que em situações passadas, em eleições passadas, Argel, sempre deixou de se levar a sério o debate, né? É muito essa questão que a gente vê assim, que a saúde nunca foi tratada do jeito que merece, com a responsabilidade merecida e com comprometimento. Tanto que nós não temos hospital. Boa noite, Argel, tudo bem com você? Boa noite vocês aí que estão nos assistindo aí, né? Seja bem-vindo, é a nossa primeira live. O pessoal aí de Paysandu, lá do distrito de Água Boa, e com certeza nós vamos fazer um debate, um bate-papo aí sobre a saúde, sobre o orçamento, o planejamento, e só assim que pode funcionar a saúde, né, valorizando os servidores, de uma forma assim bem tranquila. Nós vamos fazer um bate-papo aí sobre a saúde, a questão do orçamento, a questão de valorização dos servidores, enfim, a gente vai fazer aí ao longo desse bate-papo aqui, nós vamos falar. Vamos estar conversando a respeito disso. A saúde. Hoje, o que se observa, conversando assim com as pessoas, vivendo, há uma grande inquietação. As pessoas falam assim, nossa, mas o quanto que se gasta, qual que é o orçamento público, o quanto que o município investe na saúde de Paysandu. Eu não sei se é pouco, se é muito, né? Você vai estar aí nos dizendo, mas me parece que de alguma forma deixa a desejar, porque não consegue atender a demanda. Você sabe informar esses números do orçamento, no caso que se trata da saúde? Olha, o orçamento geral do município é 100 milhões e 900. Desse total, 26 milhões e 800 é destinado para a saúde. Então eu acredito que não é assim um valor, não é pouco recurso, é um valor expressivo, que dá sim para a gente fazer um bom trabalho na saúde. Então vamos lá, para todos que nos assistem poder compreender isso aqui. Então o orçamento daquilo que vem para o município, o total é 100 milhões. Isso, 100 milhões e 900, que é o total orçado para esse ano de 2020, que é o que está sendo executado. Vou trabalhar minha vida inteira e não vou ganhar 100 milhões de reais. É dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Tem que ter responsabilidade para estar gerenciando. E específico para a saúde, o orçamento do ano agora que nós estamos de 2020, qual que é o valor? É 26 milhões e 800, então assim, é um bom valor, né? Ainda a gente tem a questão da imunidade tributária que o município conseguiu. A imunidade tributária são sobre a folha de pagamento dos servidores. E isso representa hoje mais de 2 milhões e 600. Vamos trocar isso em miúdos então, Argel, vem cá comigo. Vamos ajudar aqui. Você falou agora do orçamento que é de 26 milhões e 800. 26 milhões e 800 mil isso, reais para ser aplicado na saúde de Paysandu. Isso no contexto geral, no hospital, para atendimento. Isso, é a saúde como um todo, né? Não é só para o hospital, é para os postos de saúde, para a saúde como um todo, 26 milhões e 800. E aí você acrescentou também um detalhe que eu achei interessante, que você falou da imunidade tributária. Só para dar um esclarecimento, imunidade tributária para vocês que estão nos ouvindo aí, é quando deixa de ser cobrado um tributo, ou seja, torna-se, como se possamos dizer de uma forma simplificada, fica isento, não vai ser cobrado. Mas essa isenção tributária é exatamente sobre o quê?
Essa imunidade tributária é sobre a folha de pagamento dos servidores da saúde. Isso a gente tem também para a questão da educação, né? E também tem na saúde. Então, só da saúde, isso representa uma economia de mais de 2 milhões e 600. E que ao meu ver, esses 2 milhões e 600 também teriam que ser reinvestidos na própria saúde. Por quê? Porque esse valor é deixar de pagar os tributos, os encargos sobre a folha. Então, nada mais justo do que esse valor seja investido na própria saúde. Né? Eu, nos meus trabalhos que eu faço aí de auditoria e consultoria, andando aí em diversos municípios, né, no nosso estado do Paraná, eu vejo assim que muitos municípios, com um orçamento até menor do que o nossa realidade aqui de Paysandu, se executa, tem uma saúde que atende mais a população, tem hospitais funcionando, inclusive a nossa população é levada para ser atendida em municípios que é bem menor do que o nosso. Quer dizer, eu não concordo com isso, né? Nós temos mais recursos, somos maiores do que muitos municípios e o nosso povo é levado para municípios menores. O turismo, assim, podemos chamar aí, eu me recordo que há muito tempo atrás, porque só para que vocês possam ter ideia, o meu filho que já está com 22 anos, que eu chamo de Marcelinho, mas já está inclusive mais alto que eu, ele nasceu aqui no Hospital São José. Na época não era PA, era o Hospital São José. Aliás, nós temos uma geração que nasceu aqui. E o nosso hospital, na época, ele era referência regional, ou seja, era cirurgia de campanha de cirurgia de varizes, vinham pessoas que vinham de Sarandi, de outras cidades, até mesmo de Maringá, num grande volume, para serem aqui operadas aqui. Porém, agora, foi interditado o nosso centro cirúrgico, e entra reforma, sai reforma, e nós continuamos agora, nós temos um pronto atendimento. É isso que nós temos. Não dá para concordar com isso, né? A gente já foi referência regional, município, eu lembro disso também, né? Eu sou pioneiro aqui, nasci aqui, sou filho dessa terra. E eu lembro, né, dessa época que o hospital funcionava, atendia toda a região. Hoje não atende nem a nossa população e nem a região, muito menos a região, né? Ao contrário, nós temos que levar o nosso pessoal para fora. Então eu vejo assim que com esse orçamento de 26 milhões e 800, dá para a gente voltar a fazer as cirurgias, colocar o centro cirúrgico funcionando, para que os filhos das nossas mamães possam ter os filhos aqui, os partos, as cesáreas, e isso é possível, né? O orçamento, afinal, são 26 milhões e 800, e ainda tem a questão que eu falei da imunidade tributária, né? Que já que está tendo essa economia sobre a folha de pagamento dos servidores da saúde, nada mais justo que esse valor seja reinvestido na própria saúde. Então a gente terá aí no mínimo mais 2 milhões e 600 para a nossa saúde, né? E isso sim vai conseguir, com certeza, bem gerenciado, bem administrado, fazer a diferença na nossa saúde. Fazer exatamente, funcionar. Né? Esse gerenciamento diferenciado, essa maneira de trabalhar com uma estratégia dos valores que se tem e, sobretudo, com a transparência. Né? Esse é o detalhe, a transparência. A transparência com o dinheiro público, a responsabilidade com o dinheiro público, e especialmente quando nós estamos falando da saúde das pessoas. Né? Com certeza, não dá para brincar de fazer saúde, né? O nosso povo, a saúde não espera. Se você fica doente, vamos esperar para o mês que vem, semana que vem. Não, a gente tem que ser atendido na hora. A saúde ela não vai esperar, né? A pessoa precisa ser atendida, não tem como a gente esperar. E hoje, infelizmente, as pessoas ficam na fila de espera. Em alguns casos, quando sai um exame, né, que nem o exame se faz, liga para a família, o fulano já morreu. Gente, isso é absurdo, né? Não dá para tratar a saúde dessa forma. Isso é um desrespeito com o ser humano, com as pessoas, né? Então a gente precisa mudar isso. Você acredita que essa falta de, digamos assim, como você disse aí, você está tratando no caso a questão do agendamento, né? No agendamento é onde são liberados aqueles exames que são, após consulta, são pedidos pelos médicos. É isso, nesse sentido? Isso aí é feito através do CISAMUSEP. E o CISAMUSEP, ele libera a quantia que o município precisa. Se a gente tem uma demanda maior, não existe isso, demorar. Não, isso é quem determina essa fila, se vai demorar ou vai ser mais rápido, é o próprio município. É de acordo com o investimento. Mas já que a gente tem um recurso, acredito que suficiente, então dá sim para a gente acelerar essa fila e atender o nosso povo. E muitas coisas, abrindo o hospital também, muitas coisas serão feitas aqui na nossa cidade.
o laboratório dá para ser feito aqui, né? Então muitas coisas dá para ser feito aqui, com o recurso que existe. Um outro assunto, gente, que é muito importante, é a questão daquele posto de saúde do centro da cidade, que todos vocês sabem que há mais de 5 anos que se encontra fechado. E não é simplesmente fechado, abandonado, né? Foi vandalismo lá, então assim, acabou. Então, essa situação que é engraçado, assim, engraçado não, né? Porque não tem nada de engraçado numa coisa tão séria quanto essa. Veio o recurso, vem para fazer a reforma, o que eu particularmente, eu não sei se você pensa como eu penso, cara, mas é o seguinte, não seria o caso de demolir e começar uma obra nova, estruturada, com todas as condições? Aí vem com essa proposta de reforma. É jogar dinheiro bom, material bom em cima de coisa ruim, de estrutura que já não vale a pena. E o negócio não anda, parece filho de burro, né? 12 meses para nascer e a coisa não vai adiante. Com certeza, né? Se você fica fazendo muitos remendos, às vezes vale a pena você demolir. Mas eu vejo ali que tem uma estrutura boa, que dá para ser atendido. Inclusive ali deveria se fazer um pronto atendimento, até mesmo para não tumultuar lá no hospital. Então traria-se ali o pronto atendimento, como já foi há alguns anos ali, né, nessa região do centro, teve um pronto atendimento, atendia até às 10 horas, né, muita gente aqui deve lembrar disso. E aí sim, ali tem uma ambulância, né, que os casos mais graves levaria para o hospital, uma ambulância que ficaria só para fazer esse translado ali do pronto atendimento ao hospital. E os casos mais graves levaria para o hospital. Então você traria uma agilidade, atendia a população de fato. Só um fato importante, gente, o ano passado, em 2019, só com médicos para o nosso hospital, né, que não é um hospital, é o pronto atendimento, se gastou mais de 3 milhões e 900. Isso significa aí em torno de 330 mil reais mensais. Então, assim, não é pouco, né? Era para muito médico, pagamento com muito médico, né? Então, assim, era para ter uma condição melhor. Não era para faltar consulta. Com certeza. Você está falando assim, no mínimo, né, que você gasta muito. E a gente, além de todo esse gasto, né, do qual você vem mencionando, e isso faz toda a diferença, porque eu estou gostando desse nosso bate-papo, porque você demonstra conhecer a respeito de orçamento público. E isso é fundamental, porque é coisa que não dá para adivinhar. Ou sabe ou não sabe, né? Com certeza, são números, né? Não tem como a gente ficar inventando números. Então, assim, a gente trabalha com dados, e esses dados são públicos hoje, né? Não tem segredo para ninguém. É claro que nem todo mundo, de repente, consegue interpretar os números, né? Então, esse que vem o detalhe. Aí tem lá o portal da transparência. Mas o portal da transparência, ele, embora seja transparente, não é tão transparente. Meio estranho, né, que eu estou falando para você. É porque não dá para entender o emaranhado de números. Você se formou... Eu sou formado em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Pública. Quando você se formou em... Eu me formei, a especialização eu terminei em 2013. Fiz aonde? Na UEM. Na UEM, lá tem, a gente sabe que a UEM é uma das instituições com maior referência, né, da região. E você trabalhou também, eu vi você mencionando aqui que trabalhou, no caso, com auditorias e coisas. Auditoria, consultoria, então assim, não é só a questão teórica, né? A gente, além da formação, a gente tem experiência prática, né? Já orientamos vários prefeitos da região, secretários municipais, contadores. Você já teve a oportunidade de ver muitos erros e acertos, né? Muitos erros e acertos. Agora, hoje o detalhe, essa estruturação da saúde, você comentou aqui do orçamento, que é de 26 milhões e 800. 26 milhões e 800. O detalhe é que gasta também com o médico. Qual é o valor que tem gastado com o médico no contrato? Em 2019, né, se gastou quase 4 milhões de reais. Mais de 3 milhões 956, algo assim. Um valor expressivo, né? Valor expressivo. E você acha que, estruturando esse aspecto, como que fica o papel do servidor? Porque há aquele que chega e vem assim falar, é culpa do servidor, que não atende bem, que não atende mal, e é isso e aquilo. Mas você acredita que essa fala, ela é verdadeira? Ou ela é uma fala assim, pode corresponder com a parte? Pode existir aquele que de fato não cumpra com o teu papel como deveria. Infelizmente, nós temos que ser francos que isso pode acontecer. Mas a pergunta que eu faço para você, para deixar mais claro, é o seguinte. É responsabilidade do servidor público os problemas da saúde? Eu vejo que não. O servidor público, ele está ali na linha de frente, né? Ele não é responsável pela má gestão do orçamento público, pela má gestão. Mas infelizmente, né, ele está ali na linha de frente, é ele que vai receber toda ali a população, as pessoas que não estão sendo atendidas.
Então esse servidor, ele precisa ser preparado, a gente precisa sim de valorizar os servidores públicos. Eu vejo também outra questão, que os secretários, ele tem que ser da cidade. Porque a gente não pode trazer uma pessoa de fora que não conhece a nossa realidade, né? Então a gente tem que colocar pessoas daqui, pessoas da convivência da comunidade, que ele vai na padaria aqui do nosso município, que ele frequenta aqui o mercado, o açougue, ele conhece as pessoas, se ele vai ali na feira, ele conhece as pessoas, ele sabe quem que é o seu José, o seu João, ele sabe quem é o Marcelo. O Zeca Dirceu do PT lá, o filho do Zé Dirceu, vai ficar bravo com você. Porque se eu não estou enganado, eu acho que o secretário de saúde que está aí é indicado dele. A gente não está aqui para ficar criticando, né? Esse é o meu ponto de vista, que a gente tem que valorizar as pessoas da nossa cidade. Afinal, a nossa cidade tem muita gente preparada, né? Com condições de fazer um bom trabalho, né? E às vezes não é valorizado, né? Valorizar os próprios servidores, capacitar mais o nosso pessoal, né? Não isso não, com a inovação que precisa, né? Com as mudanças, a gente precisa estar em constante formação, né? Capacitação dos nossos servidores. E respeito, não é, Angel? Porque o servidor, o que você disse é uma grande realidade. O servidor, ele está lá, trabalhando, ele é concursado, né? Ele foi preparado, ele tem conhecimento técnico, já passou por outras gestões. Mas aí vai o que acontece? Vem as eleições, ganham as eleições, as pessoas que participam, né, dos pleitos aí vem o famoso cabide de emprego. Aí o negócio fica feio. O cabide fica... o cabide de emprego fica lota. E não é colocado na chefia aqueles que são funcionários, que são de carreira, são colocados os que vêm de fora, né? Também, doutor Marcelo, não é só a questão também de capacitação, tem a questão de condições de trabalho. Né? Não tem como você exigir do servidor se você não dá a ele condições, né? A questão do ambiente, a ferramentas adequadas para que ele desenvolva o trabalho, porque nem sempre tem ali as ferramentas, as condições que ele precisa para fazer um bom atendimento e para executar o próprio serviço. Às vezes ele fica ali incapacitado de executar um bom trabalho, porque falta-se condições de trabalho, faltam-se as ferramentas necessárias ali para executar um bom trabalho. Nós temos duas perguntas para nós enfrentarmos aqui. Bom, Vamos lá. O Ricardo faz a seguinte pergunta, uma pergunta para o Marcelo e para o Argel. Aonde vão captar recursos ou é só próprio dar uma esplanada, obrigado, dar uma esplanada, dizer onde vai conseguir os recursos? Na verdade foi isso que o Ricardo perguntou aqui. O Ricardo, muito boa a sua pergunta, porque muita gente fala assim, da onde você vai tirar o recurso para abrir o hospital, para fazer funcionar? Muito obrigado, pergunta muito boa. Essa é a dúvida. O recurso já existe, como a gente já falou, são 26 milhões e 800, então os recursos já estão aí. Né? Os recursos que o município já está arrecadando através dos recursos do governo federal, a arrecadação própria do município, então são destinados 26 milhões e 800. Então, assim, a gente não precisa ficar inventando recursos, gerenciar bem esses recursos. Agora, sim, o único detalhe que eu coloquei ali foi a questão da imunidade tributária. Então, é um recurso que o município vem economizando, né, que é a carga tributária que ele conseguiu, a imunidade sobre a folha de pagamento, que dá em torno de 2 milhões e 600. Esse sim seria um incremento a mais para a saúde, né, que eu acredito que deveria ser investido na saúde. 2 milhões e 600 a mais. Ricardo, obrigado por participar. Obrigado, Ricardo. Agora deixa eu falar, olha só, já tem várias pessoas aqui, tá vendo como que é um tema interessante. Nós vamos aqui, ó. A Rosiane Pisa, meu tio precisou fazer um exame simples e precisou ir para Curitiba. Agora, eu não sei se obviamente a gente tem que levar em consideração se dada a complexidade do exame, né? Ou se poderia ser feito aqui. Mas é fato que realmente existe pessoas que acabam viajando e nem todos os casos são necessidade, né? Então, esse caso aí, Rosiane, muito obrigado pela pergunta, dá para ser feito aqui na nossa região. Afinal, gente, nós estamos numa região metropolitana que a gente é referência em saúde, né? Maringá, a gente tem toda a estrutura que dá para fazer praticamente, não vou dizer tudo, mas 99% dos anos dá para ser feito em Maringá. E isso, como que é feito? É através do consórcio. A gente tem um consórcio, né, o CISA Musé, né? É claro que a gente não vai fazer isso no município, porque é impossível a gente fazer isso. Por quê? Porque se faz um consórcio com todos os municípios, 30 municípios, né, da região da Musé,
e faz esse consórcio e atende-se em Maringá. Então dá para fazer sim em Maringá, sem fazer essa longa viagem, esse transtorno aí, né? Dá para a gente fazer aqui na região sim. Inclusive ela menciona aqui, olha, que é a questão do custo de deslocamento, né, o desgaste, o sofrimento que a pessoa tem da viagem. É verdade tudo isso que você falou, Rosiane, e é interessante, por isso que esses temas devem ser batidos com responsabilidade. Agora tem um tema aqui que eu acho interessante. Não, pode falar. Deixa eu, qual que é a pergunta? Aqui tem uma pergunta, vamos tratar essa aqui, nós já vamos essa daqui para a sala de vídeo. Isso, vamos lá, ó, o Mauro Pereira da Costa, ele faz uma fala que é prudente, interessante, que deve ser tratada de frente. Olha, em época de campanha, todo candidato quer falar de saúde. Depois de eleito, corre do assunto, igual o capeta corre da cruz. Ele está certo, né? Exatamente, eu acho, você tem razão, mano. Com certeza acontece isso mesmo. Mas por que acontece isso? Porque o pessoal, às vezes, as pessoas que entram lá, além de não ter comprometimento, não tem conhecimento de causa, né? Não gerencia bem o orçamento público, porque o que nós estamos falando aqui? Não estamos falando nada demais, a gente está mostrando o orçamento, né, que já existe, estamos colocando as despesas, muitas coisas dá para ser economizado, né? Se você gera economia, o orçamento, eu digo assim, é igual na casa da gente, não dá para você comprar um carro de 100 mil reais, se durante 2 ou 3 anos você economizou 50 mil reais. Né? Então, assim, se você economiza 50 mil, você tem que comprar um carro de 50 mil reais. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é regra, tanto na vida pessoal quanto na administração pública. Né? Então, assim, dentro do orçamento, vamos trabalhar com os números que existem. Não adianta a gente aqui ficar falando coisas que não existem. Dentro dos 26 milhões e 800. Então, a gente acredita, sim, Marcelo, que dá para atender, dá para a gente ter um hospital funcionando, dá para a gente ter uma saúde de qualidade, né? Os postos de saúde, hoje as nossas mamães são atendidas muitas vezes com um clínico geral, não faz nem o acompanhamento ali do pré-natal. Isso é absurdo. Porque é uma maldade, né? Isso aí, gente, isso aí vai ser problema para o próprio município, por quê? Algum problema que poderia ser evitado ali durante a gestação, não vai conseguir identificar, e depois vai ter problema para o município tratar depois. O Ageu, é o seguinte, o Mauro, ele tem razão. Embora, agora, né, o Ageu não está aqui, não é candidato, a gente não está falando a respeito propriamente de eleições, Mauro, mas você tem razão. Só que quando chega nas eleições, e isso, agora eu transfiro a responsabilidade para você, Mauro, e para tantas outras pessoas que são cidadãos da nossa cidade, o seguinte aspecto, é necessário que o cidadão também aprenda a questionar, não é soltar a pinha nas costas, a foto de papagaio de pirata, é questionar. Aquele que quer ser eventual administrador no futuro do município, ele tem que entender de orçamento, ele tem que entender como gerenciar esse orçamento. O orçamento público, ele é complexo, ele tem uma série de leis que, e nisso eu posso falar porque eu sou advogado, eu conheço com propriedade, e tem uma série de leis que criam uma série de necessidades de cuidados que devem ser tomados, Mauro. E aí a pessoa não sabe, a pessoa fala para inglês ver, fala, não, olha, se eu ganhar eu vou fazer X, Y, aqueles que prometem trazer chuva, trazer sol. Isso tem que ser filtrado, né? É isso que tem que ser trabalhado, e esse filtro tem que estar por parte do eleitor, do cidadão, de estar questionando, né? Isso é um fato que é responsabilidade. Tem uma fala aí, Ageu, dá uma lida aí, parece que na sala, de bate-papo, né? A Nilma, ela pergunta assim, ó, meu nome é Nilma, gostaria de perguntar, se caso eleito, né? Na verdade ele não é candidato, é pré-candidato. Então assim, a gente não sabe, ainda não, né? A gente só vai ser candidato se passar pelas convenções. Então, né? Isso aí é uma pergunta para depois, mas a gente vai responder, que é interessante a pergunta aqui. Como vai funcionar o hospital? Terá parceria com a faculdade e universidade ou não? Né? É uma pergunta bem sugestiva ainda. A gente está aqui como pré-candidato, não é candidato ainda, né? A gente está fazendo um debate com a saúde, pelo conhecimento de gestão pública, especialização, né, como especialista em administração pública, esse é o debate que a gente está fazendo, não é como candidato, né? E é simplesmente como pré-candidato. As parcerias, elas são muito importantes, sim. Né? As parcerias, ela agrega, né, com as universidades, tem uma parceria iniciada ali com a Cesumar, e isso precisa ser revisto, porque, ao meu ver, essa parceria, por enquanto, ela não está caminhando ainda, né? Então, tem que ver de que forma tem que ser avaliada essa parceria,
Mas as parcerias elas sempre são bem-vindas, né? Parceria com as universidades, e isso incrementa, né? Tem os alunos que vêm, o professor que vem, né, para dar atendimento. Então as parcerias são muito importantes e a gente vai sim estreitar e prosseguir com essas parcerias, mas uma parceria que dê resultado, né? Porque eu não vou permanecer com uma parceria, né? Se caso a gente for candidato, passar pelas convenções, né, lá na frente, caso a gente vier a ser candidato e disputar a eleição e vencer, a gente não vai aceitar parcerias que não dão certo, que não vai funcionar, né? Parceria, já fala, parceria, ou ela funciona ou ela não funciona, ou não tem parceria, né? Se Esse é um detalhe importante, porque a parceria, ela quando se trata do interesse público, ela só é boa se ela traz, no contexto todo, uma obrigação de cumprir de maneira efetiva, bem feita. Ela tem que atender o nosso povo. A gente não pode ficar... A gente vê também, por exemplo, pessoas que estão bravas, que têm vindo faturas aqui, embora o tema específico é da saúde, mas com a fatura da água, da Sanepar, e sabemos que há um contrato do município, né, com a Sanepar, então tudo isso tem que ser avaliado quando é colocado num contrato. Por isso que é importante também, quando você for lá adiante escolher o seu legislador, que eu não sei quem vai ser o vereador que você vai escolher, quem vai ser candidato ou não, você ter essa responsabilidade também de fazer essa escolha inteligente, de conversar com a pessoa e ver aquilo que ele pode oferecer para a comunidade, né? E eu vejo assim, aqui eu vi o Claudio Honor, ele colocou aqui que você tocou no Aquiles, né, da coisa, assim, no tendão de Aquiles, ou seja, no ponto central, que é a saúde, porque é aquilo que as pessoas mais queixam. Não tem como esperar, né? A pessoa, igual eu falo, quando a gente até pode falar assim, mas é números e tal, mas quando chega na família da gente, aí você vai sentir na pele, né? Então a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro, para você sentir realmente o que é a falta de saúde, o que é você ficar numa fila e não ser atendido. Porque muita gente às vezes tem seu plano de saúde, não precisa da saúde pública, mas nós temos que se colocar no lugar do outro, né? Aí você vai sentir a dor do outro. Questão de empatia, né? Empatia humana. Né? Quando não chega até você, morreu uma pessoa lá não sei onde, um número estatístico. Mas quando chega na sua família, deixa de ser um número estatístico e passa a ser 100%. Por quê? É um ente querido seu que foi perdido. Né? Então, o Lair fez uma pergunta aqui. Paysandu já faz vários anos que não faz parte aqui. Vai voltar a fazer parte aqui? Bom, não dá pra gente afirmar, né? Porque isso depende do gestor. Isso depende Se do passaram gestor. 4 anos e não foi feito a gente está nada, falando, né? que dá para ser feito, né? Que dá sim para a gente reabrir o hospital e voltar a funcionar com qualidade, e fazer os partos, fazer cesárea. Isso dá para ser feito Aquele sim. que for o gestor, se souber administrar os recursos que vem, certamente ele vai fazer. Tem bastante gente aqui que está também desejando felicidades, torcendo, né? Para que as coisas possam se encaminhar, se dar certo. E a gente sabe que esse encaminhar trata-se também de dar certo, não é especificamente para o Argeu, eu que como faço a torcida também para você, mas para a comunidade no geral, né? Com certeza, a comunidade é que ganha, né? Nós precisamos, por exemplo, de uma situação, Argeu, que eu vejo que carece, seria, por exemplo, um atendimento odontológico das crianças, né? Como um ônibus equipado, que pudesse lá os profissionais, os dentistas passarem por escola fazendo. Quando eu era pequeno, na época usava flúor, eu não estou discutindo se o flúor é bom usar ou não é bom usar, tá, gente? Que eu não sou dentista. Eu sou dessa época. Então, mas eu acho que você também está ficando velho, né? Mas, enfim, daí usava, mas tinha uma época que isso já faz muito tempo, tinha um veículo que passava lá, um veículo branco odontológico, e as crianças, nós éramos levados e sério, ficava um período todo lá, passava todos por verificação. E eu vejo isso é importante. E tinha um índice menor, né, de pessoas assim com dente apodrecido. Até mesmo porque, Marcelo, hoje a gente já tem essa estrutura no município, né? O município já tem uma estrutura de dentistas, né? E o que acontece? Muitas vezes o dentista ele não consegue atender porque faltam os equipamentos. Às vezes o equipamento está quebrado, às vezes falta material. Então, assim, não é por conta do profissional. O profissional existe e ele está ali. E ele é concursado, ele está ali, e se ele não tem a ferramenta, igual eu falei, se ele não tem a ferramenta de trabalho, não tem como atender. Né? Então dá sim para fazer isso, para passar nas escolas, até mesmo porque você diminui o custo, né? Você agiliza o atendimento, faz um trabalho ali
diretamente com as crianças e vai resolvendo os problemas, né? E daí você deixa de ter filas lá nos centros odontológicos, nos postos de saúde, enfim, você vai diminuindo, amenizando os problemas ali se você atender direto na escola. É muito importante isso, uma ideia bacana. O trabalho preventivo na saúde, ele é muito importante. Gera economia. Né? Gera economia e também ele é mais efetivo no tratamento da pessoa, porque ela evita de adoecer ou de necessitar desse tratamento público e também não congestiona a saúde, que daí tem condições de atender aqueles que efetivamente venham precisar. Eu vejo que a saúde é um clamor de todos. Eu sei que o problema está no Brasil, mas existe muito aquele problema, mas o cara ele sabe dos problemas, ele sabe de tudo, mas depois ele fala que não dá para resolver, daí culpa o outro, né? É como aquele que casa com a viúva e não quer assumir os filhos. Não adianta a gente ficar aqui criticando, né, a questão da saúde, existe problema. O problema está aí, a gente sabe que existe, mas a gente está mostrando que tem como resolver, está mostrando a solução, está mostrando o recurso, está mostrando, né, o orçamento, né, tem como resolver sim. E observar... no Brasil está ruim, né? Mas no Brasil está ruim, mas a gente vê municípios que funcionam, né, que atendem o seu povo, que atendem a sua população. Então, assim, a gente vê que com uma boa gestão, gerenciando bem os recursos, né, então eu como gestor público, né, especialista em gestão pública específica, a gestão pública municipal, não poderia te deixar falar desse assunto, né, que tudo passa pelo bom gerenciamento, pela gestão do orçamento público. E outra, o superfaturamento. Você está vendo, a gente está vendo esses hospitais de campanha que está acontecendo no Brasil, você está vendo a besteira, o crime, a violência contra a pessoa, a maneira criminosa, bandida, que eles estão fazendo, cara, superfaturando, pegando isso dinheiro. Isso é absurdo, né? Eles estão aproveitando que não precisa de licitação. Infelizmente, os maus gestores existem, né? E nós aqui de Paysandu, gente, apesar da gente ter alguns casos do coronavírus, a gente tem que tomar todas as medidas de prevenção, né, de precaução. Não dá para ignorar que não existe a doença, mas a gente tem que dar graças a Deus que não deu uma epidemia, né, grande aqui em Paysandu. Por quê, gente? Se realmente desse uma epidemia aqui, nós estaríamos, assim no português, estaríamos ferrados, né? Porque não iria conseguir, a gente não tem hospital, aí ia para a central de vagas, para a fila de espera, e essa doença não espera. Aí seria um caos total, mas graças a Deus, vamos dar muito graças a Deus que essa pandemia, esse coronavírus aí não então, veio assim na nossa cidade de forma devastadora. Cuidado, a gente tem que se cuidar, higienizar, tomar todos os cuidados, não abra a mão, não baixe a guarda, se cuide, isso é importante, você tem que se cuidar por você e por outras pessoas. Porque nós temos em Maringá, talvez possa até falar enganado, mais 7 ou 8 hospitais, não sei, algo nesse sentido. E inacreditavelmente, nós não temos um hospital na cidade nossa, que já está quase beirando os 50 mil habitantes. E a gente não tem. Isso é um absurdo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que tiveram que mentir o endereço, dar o endereço de uma família, de alguém, se sentir humilhado, porque a pessoa se sente humilhada quando ela faz isso, para poder ser atendido numa unidade de saúde em Maringá. Isso é uma coisa que humilha, que castiga, né, as pessoas. É uma humilhação, né? Porque a pessoa ela se sente constrangida, mas ela, no momento de dor, no momento da necessidade, ela acaba se obrigando a fazer isso para poder ter ali o seu atendimento. Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá, o Cláudio Honor. Gostaria de perguntar ao pré-candidato se pretende governar sendo eleito apenas com secretários de Paysandu, não pessoas que se mudam para cá, mas sim pessoas como profissionais da cidade, que tenham raízes em nosso município, principalmente a pasta da Secretaria de Saúde. Professor, muito obrigado pela essa pergunta. A gente já comentou aqui sobre essa questão e eu volto a frisar. Nós temos sim muitas pessoas capacitadas, muita gente competente aqui em Paysandu. Não há necessidade da gente buscar essas pessoas fora. Valorizar as nossas pessoas. Né? Não é simplesmente, muda para cá e trabalha aqui. Não é isso, gente. Vamos valorizar as pessoas que estão aqui, que conhecem a realidade, né? Que vai ter amor, vai ter garra na hora de desempenhar o seu papel. Por quê? Porque ele é daqui. Né? Não adianta a gente pegar uma pessoa de fora que veio aqui simplesmente para disputar a eleição ou para assumir a secretaria e
ele não vai ter amor pelo seu povo, né? O Zeca, eu já te falei, né? O Zeca Dirceu, lá do PT, que tem um filho dele, o Zequinha, né? Do PT, PTzinho, PTzão, ele vai ficar bravo com você, porque parece que o secretário de saúde foi indicação política dele, né? Aí o Claudio Honor está fazendo essa pergunta, isso é problema teu e do Claudio Honor, mas eu não estou falando nada disso, então vocês vão ter que se virar com o abacaxi, eu não estou falando com nada disso. Então esse cara não é daqui, o secretário não era aqui de Paysandu? Pelo que até onde eu sei, não, ele se mudou aqui para assumir a secretaria, né? E eu vejo assim que aonde o PT passa, ele vai seguindo vai assumindo secretaria por aí afora, né? Então conforme o PT assume, vai nomeando. Vai nomeando. Então assim, isso gente, isso não é da minha índole fazer isso. A gente tem que pegar pessoas do município. Nós temos gente preparada, gente competente daqui, né? E a gente nasceu aqui e vamos pegar pessoas que têm amor pela cidade, que têm amor ao próximo, né? Que realmente têm interesse pela cidade. Porque não é a mesma coisa a gente ir lá na cidade do outro e executar um serviço. Você sabe que não é a mesma coisa. Não é o mesmo apelo. Não é, e outra, né? Não adianta a gente querer falar. Eu sei, por exemplo, você sabe aqui onde eu moro, eu sei onde você mora e assim sucessivamente. O cara não sabe, vai lá, bate no portão, ou o cara vai ter que jogar bola no mesmo campo e na mesma igreja, no culto, como você também falou ali atrás. Porque frequenta a igreja, frequenta a missa. Exatamente. Então, aí tem o filho que estuda na escola. Junto com o filho dele. Isso. Aí a pessoa tem o pai, a mãe na cidade, que pode precisar do hospital, pode precisar do atendimento. E eu tenho que falar, olha, particularmente, viu, eu tenho que dar parabéns para os profissionais, para os médicos do hospital ali, do hospital não, do PA, do pronto atendimento aqui em São José, que eles são eficientes. Já houve situações em que minha sogra precisou, eles atenderam muito bem, meu pai ainda, enquanto tinha vida, também foi atendido. Mas os funcionários lidam e os médicos trabalham com aquilo que está no alcance das mãos deles, o que tem à disposição. Porque a mãe nem sempre tem tudo à disposição. Então, às vezes, a pessoa fica brava lá, mas não é nem culpa do profissional da saúde. É culpa, às vezes, da gestão, de uma má gestão que está faltando, às vezes, ali o equipamento, o material, e não dá para se fazer o atendimento necessário. Aí, o Jair José aqui está falando PT nunca mais, aí ele está falando. Mas você está certo, eu estou com você. Mas assim, é o povo tem que avaliar isso aí, né? Não é nós que vamos decidir isso, né? Você gosta do PT? Fala para mim a verdade, você gosta ou não gosta do PT? Rapaz, nunca votei no PT. Me desculpa, mas nunca. Mas você tá com uma cara de PTzão, não é não? Deus me livre. Não quer nem saber? Deus me livre desse mal. Tô fora desse PT, hein? Misericórdia. Olha aqui, a Valdinei da Silva tá falando assim, ó. Olha, Argeu, eu sou de Apucarana, que Deus te abençoe em uma proposta boa e está pensando realmente em quem precisa. Esse povo de Paysandu precisa de pessoa como você, olha só. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos aí e a luta, né? As pessoas que, mesmo que é de fora, mas que torcem, né? Às vezes conhece alguém e vamos à luta, né? Porque sempre tem um parente na cidade, alguma coisa assim. Bem, eu acho que nós conversamos um pouco e não dá pra gente também ficar delongando tanto. Vai cansando todo mundo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que concederam a oportunidade de estar aqui nos ouvindo. Eu acredito que nós possamos também, esperamos que tenhamos conseguido transmitir algo para você que possa contribuir para cada um desses que estão aqui nos acompanhando, assistindo essa nossa live. Nós vamos estar aqui voltando, trazendo outros temas relevantes. Isso, outros assuntos. Nós vamos estar tratando de questões relevantes como a saúde, né? A saúde nós já tratamos, o meio ambiente, nós vamos estar tratando de outras questões na cidade, de limpeza, de higienização, de asfalto, de infraestrutura, assistência social. Nós vamos estar conversando de vários tudo. assuntos, né? Isso é importante a gente estar conversando e trazendo o debate também. Isso faz com que cada um das pessoas que participam dessas conversas com a gente tenha a oportunidade, depende, não estou falando que a pessoa vai votar, eventualmente se você passar pela convenção, for você pré-candidato, mas teria que ser aprovado pela convenção lá adiante, vai votar em você. As pessoas, você tem a liberdade de escolha, mas mesmo quando você for escolher outro, você vai ter condições de estar questionando ele, né? Então isso é muito bom. Eu agradeço a todos vocês por estar nos acompanhando aqui. Agradeço você também, Argeu, pela oportunidade de estar aqui nos acompanhando, todo o pessoal que está aí junto conosco. Eu não vou falar esse negócio de companheiro não, porque aqui não tem jeito, esse negócio de companheiro é coisa do PT. O Claudio Honor, para concluir, ele fala, até porque temos em nossa cidade profissionais formados
e falando, eu acho que está falando aquela questão lá do profissional que vem de fora, né? Em todas as horas, em todas as áreas, nada melhor do que valorizar nossos filhos. Esse posicionamento é importante na minha opinião. Valeu, Claudio Honor, valeu a todos vocês que estão participando. Você vai despedir também das pessoas, né? Eu não estou vendo, não estava querendo deixar você falar, né? Fala aí. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí. E sigam a nossa página, né? Entre lá no Face, na nossa página. É importante, gente, que nesse momento vocês entrem lá e dê a sua sugestão, as críticas. Por quê? Porque através das críticas e das sugestões a gente vai aperfeiçoando, vai vendo o que é possível, né? Não vamos aqui ficar fantasiando nada, né? Mas cada um de vocês compartilhe, traga os amigos, peçam para acompanhar a página, que lá nós vamos estar colocando as ideias, as discussões, e assim a gente juntos vamos fazer aí um bate-papo, fazer um projeto, né, interessante, que seja bom para todo mundo, que seja bom para você, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, né, para todo mundo. Quero agradecer aqui o nosso sonoplasta ali, igual o Juarez falou, né, o Alexandre, o Juarez que está aqui, o Marcelo, muito obrigado, né, um bate-papo e bom, gostoso, falando sobre a saúde, sobre os assuntos da nossa cidade, e a gente fica contente, feliz, por quê? Porque a gente está falando da nossa cidade, daquilo que a gente que é possível ser feito, né, falando de orçamento, falando de saúde, né, que muita gente sofre, né, e a gente vê muito dinheiro sendo desviado. Então eu quero que cada um de vocês nos acompanhe. E muito obrigado a todos e tenham boa noite aí por ter nos acompanhado. Muito obrigado. Até mais.